A repreensão do Senhor é muito mais leve do que aquilo que vai acontecer tanto agora quanto no futuro. Como um pai que antevê as coisas e tenta com a sua repreensão e disciplina proteger os seus filhos, assim Deus está fazendo conosco. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. É interessante porque nós estamos orando nas casas e pedindo que aquelas pessoas que estamos recebendo possam permitir que a gente peça e que a gente busque junto com elas Jesus e a bênção dele na casa delas. E muitas vezes nós não entendemos porque a paz do Senhor não habita na nossa casa. Às vezes a gente está lá vivendo um conflito, uma luta, uma dificuldade. Às vezes a gente está lá com o nosso coração angustiado, oprimido, e a gente fica pensando assim: mas eu sou um cristão, eu temo a Deus, então por que a paz do Senhor não está habitando ricamente o meu coração? E esse texto vai nos ajudar a compreender por que isso ocorre. É interessante porque esse texto não foi escrito para incrédulos, para aqueles que não criam que Jesus era o Salvador e o Senhor. Ao contrário, ele foi escrito para uma igreja. Às vezes a gente olha para esse texto e fica imaginando: isso aqui é só para gente que não crê em Jesus. Não, ele estava escrevendo para uma igreja. Mas mesmo às vezes, aqueles que temem a Deus, aqueles que sabem que Jesus é o Salvador, o Filho de Deus, não vivem a paz. E a gente fica pensando: por que não vivem a paz? Você já pensou por isso? Pensou assim? Por que não vivem a paz? E esse versículo que nós lemos faz parte de uma carta que Jesus mandou através do apóstolo João à igreja de Laodiceia. E essa era uma cidade próspera, de águas termais, hoje na Turquia. Então aquela cidade fica na região da Turquia. Eu tive o privilégio de poder visitar esse lugar. E nela Jesus nos mostra que nós podemos perder a paz sem às vezes perceber como estamos perdendo. E eu queria olhar para esse texto e as advertências que Jesus faz àquela igreja, para a gente entender como é que a gente pode manter a paz no nosso coração. Então a gente acabou de desejar, que a paz do Senhor, esteja com você. Mas como é que você pode manter essa paz no seu coração? E aí Jesus faz a primeira advertência para aquela igreja, para dizer por que eles estavam perdendo a paz. E essa advertência aparece nos versículos 15 e 16 lá de Apocalipse 3, onde diz assim: conheço as obras que você realiza, que você não é nem frio nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente. Assim como você é morno e não é nem quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Bom, eu não sei, se você é desse tempo dos antigos. Quando a gente estava passando mal do estômago, quando a gente, isso lá para trás, quem tem cabelo branco lembra disso, quando a gente estava meio assim ruim do estômago, dizia assim: olha, vai lá na cozinha, põe um pouquinho de água morna com sal e bebe, porque daí você vai vomitar e vai ficar livre desse incômodo no estômago. Quem é desse tempo aqui? Levanta a mão. Tem uns velhinhos aqui, Então, já tomou água morna com sal aqui? Quem já tomou? Eu também já tomei, viu? Detestava esse negócio. Jesus está falando disso. Olha, naquele tempo também era assim. Água morna, e ainda se fosse saloba, fazia a gente enjoar, e aí as pessoas vomitavam. E Jesus está falando exatamente disso. Eles
como igreja, como tementes a Deus, eles não eram frios ao ponto do congelamento, não eram pessoas que não tinham qualquer tipo de esperança ou fé, mas eles também não eram quentes, não eram pessoas cheias de fervor, cheias de esperança, cheias de fé. E é interessante porque Jesus pega em uma situação dessa cidade em especial, porque as águas que serviam a cidade de Laodiceia eram águas termais, elas vinham de fontes de água quente, e elas vinham por aquedutos abertos, e lá fazia muito calor. Então a água, quando chegava na cidade, era morna. E aí eles tinham que deixar elas em vasilhas de barro para poder ficar um pouquinho mais fresquinha. E aí então eles tomavam. E Jesus está pegando aquele contexto da cidade, um problema da cidade, e está dizendo assim: olha, sabe o que é que eu condeno? É a indiferença. Sabe o que Jesus está dizendo? É que tem muita gente que não vive a paz, porque apesar de conhecer o Evangelho, apesar de conhecer a palavra de Deus, só tem o rótulo de cristão, porque aqui dentro da alma, a alma não vibra mais na presença de Jesus, e há uma indiferença, e a indiferença é a barreira mais difícil para a gente tocar o coração das pessoas. A gente ouviu agora o testemunho do Diego, né? E o Diego ficou impressionado, né, Diego, com uma visão que ele teve, um sonho, não sei dizer direito o que foi aquilo, e aquilo ficou como uma busca na alma dele, porque ele queria saber o que era aquilo, e ele começou a procurar, e quem procura, acha, mas quem se acomoda, perde a graça. E essa ideia da neutralidade é aquilo que o Paulinho estava falando agora. Eu sei, mas eu não faço. Eu creio, mas não vivo. Eu ouço, mas não respondo. E o cristianismo e a fé passam a ser uma tradição, um formalismo sem sentimento. E o pior é que às vezes estão na igreja, mas só que aquilo faz parte de um hábito, mas não mais uma busca. E queridos, quando a gente não vive essa busca, essa comunhão, essa intimidade com Jesus, a gente fica morno. Isso é muito comum acontecer com filhos de crentes, esposos, esposas, pessoas que nasceram num ambiente cristão, mas não têm experimentado o poder de Deus nas suas vidas. E aí Jesus diz assim: olha, eu não consigo chegar, eu não consigo abençoar, porque a tua indiferença me impede de derramar a minha bênção sobre a tua vida. E aí Jesus estava dizendo para aquela igreja: toma cuidado, porque a gente está nessa mornidão a um passo de perder a graça, de não alcançar aquilo que Deus quer derramar sobre a nossa vida. E aí Jesus continua, e ele continua a esclarecer como é que a mornidão ela vai se instalando no coração da gente. E aí ele vai explicar isso nos versículos 17 e 18, onde a Bíblia diz assim: você diz, sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada, mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha de sua nudez não fique evidente, e colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Queridos, é tão tremendo esse texto, porque quando a gente estuda a história dessa cidade, cada uma dessas palavras que Jesus está dizendo tem tudo a ver com a história
daquela cidade, e com a maneira de pensar e a cultura daquele povo. É tremendo, elas não são aleatórias. Aquela mornidão estava fundada no orgulho e na altivez humana. Aquela era uma igreja que estava numa cidade rica, e havia um sentimento dentro do coração das pessoas de que eles eram ricos, abastados. Aquela cidade era o centro bancário de toda aquela região. O dinheiro daquela região circulava por aquela cidade. Havia tanto dinheiro naquela cidade que, após o terremoto que houve no ano 60 depois de Cristo, a cidade, com os seus próprios recursos, foi capaz de se reconstruir sem a ajuda de Roma. E havia dentro do povo aquele sentimento de que a prosperidade estava sendo suficiente. Eu me lembro que eu estava pregando na Espanha há anos atrás, e ouvi de um garçom. Comecei a perguntar, e ele falou assim: olha, nós europeus temos um sentimento assim, olha, nós temos uma boa saúde, nós temos uma boa educação, o nosso dinheiro é forte, a gente trabalha bastante, é verdade, mas a gente está bem, está tudo bem, a gente não precisa de Deus aqui. Você que está no terceiro mundo, vocês precisam de Deus, nós não precisamos. E tem muita gente que pensa assim: olha, quem está precisando de Deus é quem está sofrendo. Minha vida é boa, está tão tranquila, está tudo bem. E aí o Senhor diz assim: você não percebeu ainda quem você é. Aos meus olhos você é um miserável. Porque o que é a sua vida? A Bíblia diz que a nossa vida é como um vapor que passa pelo tempo. E a nossa vida não termina aqui. Um dia todos nós vamos prestar contas diante do Deus eterno. E se você não estiver preparado para esse encontro, tudo que você passou e viveu aqui foi tempo perdido e prejuízo total. Porque a verdadeira vida começa na eternidade. E Jesus está dizendo: olha, você não está enxergando, você é um miserável. Porque aos olhos do Senhor, o Senhor olha para a tua vida e vê a infelicidade, o vazio da alma. É interessante porque nós, como seres humanos, somos insaciáveis. Há um vazio dentro de nós que é consumidor. Se você tem dinheiro, você quer mais dinheiro. Se você tem uma casa, você quer a segunda casa. Se você gosta de um carro, você vai querer outro carro. Se você alcançou alguma coisa, você vai querer alcançar outra. E o pior é que essa insaciabilidade faz a nossa vida ter uma leveza que não tem sustentabilidade. E isso afeta a nossa família, a sociedade, a nossa vida espiritual. E por isso Deus diz assim: olha, você é um miserável, porque tudo passa e não tem essência. Esse é o tema do livro de Eclesiastes, um eterno vazio. O valor que às vezes nós damos às coisas que são passageiras nos impedem de enxergar o verdadeiro valor e o lugar das coisas eternas na nossa vida. Mas aí o Senhor vai dizer para eles: vocês não são só miseráveis, vocês são cegos. E o interessante é que aquela cidade foi a cidade que inventou um unguento famosíssimo, tá? Que era exportado para o mundo todo, que era chamado de colírio. Se a gente usa, não é, esse nome para ter aquelas gotinhas que a gente pinga no olho, é por causa dessa cidade, que eles tinham inventado um unguento para os olhos. E apesar deles serem a mais famosa cidade de tratamento de vista,
Jesus disse para eles assim: sabe de uma coisa, vocês são cegos, porque aos meus olhos vocês não conseguem enxergar o próprio coração de vocês. Vocês não são capazes de enxergar o pecado, o vazio espiritual, a necessidade que vocês têm da minha graça. Quando eu era garoto, tinha uma conversa em casa. Eu não sei se você também tinha essa conversa assim. E dizia assim: olha, meu pai e minha mãe usavam muito essa expressão: tem muito pobre que é metido, muito pobre que é metido, que se acha, pobre orgulhoso, que está precisando de alguma coisa e não se deixa ser ajudado. E o que a palavra de Deus está ensinando para a gente é exatamente isso. A gente não é capaz de enxergar a nossa necessidade, e porque a gente não enxerga a nossa necessidade, a gente fica indiferente àquilo que Deus está fazendo na nossa vida, e aí começa a haver uma distância de Deus. Não é que eu não respeite a Deus, não é que eu não confie em Deus, não é que eu não creia que Ele existe, eu simplesmente estou distante dele. E Jesus ainda continua: aos meus olhos vocês estão nus. E outra vez ele pega e faz uma ironia com a cidade. A cidade de Laodiceia era um grande centro industrial de roupas, da moda daquele tempo, e ela era famosa no mundo inteiro porque ela tinha descoberto, melhor dizendo, técnicas de tingimento de tecidos com cores diferentes. O tingimento de tecido havia em vários lugares do mundo, mas existiam poucas cores que eles conseguiam tingir. As outras eles não conseguiam, e eles tinham desenvolvido a tecnologia de fazer tingimento com várias cores diferentes. Então os tecidos mais coloridos, mais famosos do mundo, e a moda circulava por aquela cidade. Mas apesar de ser uma cidade de tecnologia da moda, o Senhor olha e diz assim: aos meus olhos vocês estão nus. A roupa de vocês está sem brilho nenhum e nem existe. Eu me lembro, que quando eu era garoto, eu li a história de um rei, que chamava A Roupa Nova de um Rei. Não sei se você lembra dessa história, uma fábula antiga que dizia que um rei muito orgulhoso, ele sempre queria a roupa mais bonita, mais nova, mais especial, e aí ele contratou o mais famoso dos costureiros, e aí aquele costureiro sabia que ele nunca ia conseguir atingir a medida da vaidade do rei, e ele então pegou uma peça no rei. E ele então disse que estava fazendo um tecido maravilhoso, que só podia ser visto pelas pessoas mais inteligentes, mais capazes. E ele começa a fazer, que está cortando, que ele está costurando, ele faz a prova, só que não tem nada, é tudo fantasia. E o rei acredita naquilo, e não quer dizer que ele não está vendo, porque só os inteligentes e poderosos podiam ver. E ele sai na rua nu, e todo mundo dá risada dele. E aquela história tem uma moral. A moral é que às vezes a gente não se vê como de fato a gente é. E é disso que Jesus está falando. É que às vezes a gente perde a paz porque a gente não é capaz de se ver como Jesus está nos vendo. E às vezes Jesus está vendo quanta coisa precisa ser transformada na nossa vida, e a gente não deixa Jesus transformar a nossa vida. E quando a gente não é capaz de perceber que a única honra que a gente pode ter é aquela que vem da graça de Deus na nossa vida, que a única solução para a nossa nudez, cegueira, pobreza é buscar Jesus, aquilo que tem realmente valor para a nossa vida. Por isso Jesus vai dizer assim: olha, se você for capaz de entender o que eu estou falando, se você tiver ouvidos para ouvir a voz do Espírito que fala com você, compre de mim ouro refinado, a verdadeira riqueza. Compra de mim as vestes lavadas no sangue do Cordeiro, que são mais alvas do que a neve.
compra de mim o colírio, que de fato ilumina a visão da vida. E esse comprar é uma figura de linguagem, porque a Bíblia diz que Ele está dando de graça para a gente, se pela fé a gente deixar Ele tomar o lugar de direito na nossa vida, para ser o Senhor da nossa vida. A grande questão da indiferença para a busca está no fato de que, na indiferença, eu sei quem Jesus é, mas eu não me vejo como Ele me vê. E na busca, eu sei quem Jesus é, e me vejo como Ele me vê, e por isso não me conformo com a minha situação, e busco o Senhor, e dou a Ele o direito de começar a mexer na vida da gente, mexer na nossa estrutura, dos nossos valores, na nossa maneira de ver e enxergar o mundo. Jesus é a verdadeira paz. Terceira advertência, vem no versículo 19, diz assim: eu repreendo e disciplino aqueles que amo, portanto seja zeloso e arrependa-se. O que Jesus está dizendo é que, como um pai ou uma mãe que ama os seus filhos, Deus também precisa repreender e disciplinar nós que somos seus filhos, quando Ele vê perigo em nossas atitudes. Eu acho que todo pai ou mãe já teve essa experiência de ver o seu filho ou a sua filha olhando para o fogo, não é? Do fogão, e querendo pôr a mão para pegar o fogo. Não é verdade? Eu acho que é uma coisa natural. Ele vê aquele negócio lá, quer pegar o fogo, e a gente sabe que o fogo vai queimar, vai machucar a mão, e a gente diz: olha, não faz isso. E a gente diz de novo: olha, não faz isso, faz dodói. E aí o que a gente faz? Pois que quando a gente percebe que isso pode acontecer, a gente vai lá dar um tapa na mão. Eu pelo menos já dei várias vezes. Por quê? Porque o meu tapa vai ferir menos do que o fogo na mão do meu filho. O que Jesus está dizendo para a gente é que Deus nos ama, e porque Ele nos ama, em vários momentos da nossa vida, apesar de a gente não enxergar a nossa vida como Deus está nos vendo, Ele nos repreende, como nós fazemos com a criança: olha, não põe a mão no fogo, porque esse fogo queima, vai machucar você. Isso é repreensão. E Ele vai e fala conosco, Ele toca o nosso coração, Ele move as coisas à nossa volta para que a gente entenda os valores que Ele está tentando nos mostrar. Mas se você não quer ouvir a repreensão, o que Ele faz? Ele disciplina. E sabe, tem muita gente que teme a Deus, mas que está sobre a disciplina de Deus. Porque a disciplina de Deus, por mais doída que seja na nossa vida, ela é menos dolorida do que a disciplina da vida. A disciplina da vida não tem amor pela gente. A disciplina da vida é aquilo que a gente vê no contexto, às vezes, até da bandidagem. Há vários anos atrás, quando cheguei aqui nessa igreja, logo depois que cheguei, tive um trauma muito grande. Teve um enterro aqui nessa igreja, muito triste. Eu nunca mais me esqueci desse enterro, de um garoto jovem que foi criado aqui dentro dessa igreja. A vovó dele era membro dessa igreja, e a vovó tinha criado os netos, e os netinhos vinham todo domingo na igreja, participavam da escola bíblica lá nas classes, depois cresceram aqui dentro,
Mas quando chegou o tempo da juventude, eles se afastaram. Afastaram da igreja, afastaram do contexto da família. E esse moço tinha sido preso com uma quantidade alta, grande de drogas que estava no seu apartamento. E essas drogas pertenciam a um traficante. Ele fazia parte do tráfico, mas elas pertenciam ao chefe dele. E ele, durante aquela semana que foi preso, foi morto na cadeia a pauladas, para que, por mandato do traficante, para que ele não pudesse dizer quem era o traficante. Aquilo que a gente chama de queima de arquivo. E eu me lembro que eu fiquei aqui no meu coração, quando eu recebi aquela notícia, e disse assim: Senhor, onde é que a gente errou? Como é que a gente pode perder alguém que passa a juventude, a infância, a adolescência toda aqui entre nós, e de repente se perde? Onde a gente, como pastor, como igreja, como família, errou? Eu acho que a gente teve muitos erros, como todos nós temos, mas há uma coisa que é intransferível: a responsabilidade de cada um. Se eu não quero ouvir a repreensão de Deus e nem o castigo de Deus, eu vou sofrer as consequências que a própria vida me dá. E o pior, eu vou sofrer as consequências eternas das minhas decisões. E o que a Bíblia está dizendo é que Deus trabalha conosco, Ele insiste conosco, Ele fala conosco, e Ele às vezes mexe na nossa vida, chacoalha a nossa vida, balança as estruturas da nossa vida, para ver se de alguma maneira a gente é capaz de enxergar, porque a repreensão do Senhor é muito mais leve do que aquilo que vai acontecer tanto agora quanto no futuro. Como um pai que antevê as coisas e tenta, com a sua repreensão e disciplina, proteger os seus filhos, assim Deus está fazendo conosco. E aí, a última advertência, que é o convite, na verdade. Apocalipse 3:20. Olha que coisa linda. Apesar de tudo isso, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei na sua casa e cearei com ele e ele comigo. O final desta carta é um grande convite, onde Jesus está dizendo: olha, eu estou batendo na porta da sua casa, eu estou indo ao seu encontro, sou eu que estou tomando a iniciativa, mas compete a você abrir a porta. Você já teve a experiência de alguém tocar a campainha e você não querer atender a porta? Já teve essa experiência? Alguém tocou a campainha, você olhou e disse: ixi, eu não quero atender essa porta não é? Ou alguém tocou o telefone e você olha o número e diz: não, esse aqui eu não vou atender. Já aconteceu? Né? Sabe, às vezes a gente está sentindo o toque de Deus na nossa vida e a gente olha: é Jesus. É Jesus. E a gente se esconde. E sabe que essa é uma história antiga? Porque essa história começou lá em Gênesis. Quando o homem pecou, diz a Bíblia que todos os dias o Senhor passeava pelo jardim para se encontrar com Adão e Eva. Mas quando o homem pecou, Deus passeou pelo jardim e chamou Adão e Eva, e eles se esconderam. E a desculpa era porque eles estavam nus. Eles sempre estiveram nus. Mas na verdade, a verdade mesmo é que eles estavam em pecado. E sabe, toda vez que a gente está ouvindo o toque de Deus, o bater na porta do Senhor na nossa vida, e a gente se esconde,
é porque algo não vai bem no nosso relacionamento com Ele. Mas se a gente abrir a porta, Ele entra e Ele se assenta conosco e Ele janta conosco. E é interessante porque Ele usa essa expressão do jantar, porque o jantar era a principal refeição naquela cultura, onde a família e os amigos gastavam horas ao redor da mesa conversando. Numa comunidade agropastoril, você come no trabalho, você come lá no campo, mas o jantar é com toda a família, e todo mundo celebra. E essa ideia de intimidade, de comunhão, de festa. E o que o Senhor deseja desenvolver é essa poderosa intimidade, onde a riqueza de Deus flui, onde a verdadeira percepção da vida chega e tira de nós uma venda que Satanás colocou nos nossos olhos, e essa cegueira espiritual cai, onde as roupas novas da transformação vêm sobre a nossa vida, onde chega de mornidão. E ele acrescenta, versículo 21, ao vencedor darei o direito de assentar-se comigo no meu trono, e assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E aqui ele está dizendo, olha, eu não apenas sento, como, e tenho essa liberdade de intimidade, derramo graça, riqueza, mas eu dou vitória. E mais, eu tenho o prazer de dar o meu reino para vocês. Mas esse chamado envolve responsabilidade. Ouvir o Espírito Santo e responder à voz do Espírito. Se eu não for capaz de ouvir e responder, ele fica batendo na porta e a gente não atende. Nessa manhã eu queria orar com você, como a gente sempre faz aqui em todos os cultos. E eu queria interceder pela tua vida pensando nisso. Tem muita gente aqui nesse lugar que teme a Deus. Você não estaria aqui às 9 horas da manhã num domingo se você não temesse a Deus. Tem muita gente aqui nesse lugar que crê que Jesus é o Filho de Deus. Você não estaria numa igreja cristã se você não cresse que Jesus é o Filho de Deus. Mas eu quero dizer para você que isso não é tudo. Tem muito mais que Deus quer fazer na tua vida. E é por isso que Ele bate na nossa porta. E se a gente permite que Ele entre, as riquezas da graça dEle começam a ser derramadas sobre a nossa vida. Coisas espirituais que às vezes a gente nunca viveu e nunca experimentou, começam a ser derramadas sobre nós. Um discernimento novo sobre a vida, sobre os valores, sobre as pessoas, um olhar diferente para aquilo que realmente tem valor, uma graça que nos envolve, porque a verdadeira paz do Senhor Jesus é mais do que simplesmente a ausência de conflitos, porque os conflitos sempre vão existir. É poder de Deus em meio às nossas fraquezas. E se nessa manhã você está ouvindo a voz do Espírito, e o Espírito está dizendo, olha, eu estou falando é com você. E o interessante é que ninguém precisa dizer isso para a gente. Não precisa ter alguém do nosso lado para dizer, olha, Deus está falando isso para você. Porque o Espírito Santo fala ao nosso coração. E se você é essa pessoa morna, indiferente, então hoje o Senhor quer fazer uma coisa nova na tua vida. E se você abrir a porta do teu coração, da tua casa, da tua empresa, da tua família, e deixar Jesus entrar, coisas novas da graça de Deus vão acontecer. Então, se você é essa pessoa, ouça a voz do Espírito Santo
E eu vou convidar você para vir aqui à frente para a gente orar juntos. E eu sempre explico por que eu chamo para vir à frente. Não é porque esse lugar é poderoso, não é porque a oração do pastor é poderosa. É porque você precisa se conhecer. Porque se você não é capaz de ouvir e obedecer a voz do Espírito dentro de um templo, não se engane, você não vai ouvir e obedecer quando você sair por aquela porta. Agora, quando a gente está disponível a dar passos de fé aqui dentro, muito mais provavelmente você dará passos de fé lá fora. Então, se você é essa pessoa, vai descendo aqui para cá, venha orar com a gente, vai saindo do seu lugar. Se está aí uma família que está sentindo que precisa dessa intervenção de Deus, né? E a família está morna, a família toda está morna, diz: Senhor, chega, né? Nós precisamos mudar, tem que haver alguma coisa nova. Vem, Senhor, sobre a minha vida. Se você está lá em cima na galeria, vem para cá. Se o Senhor está falando com você, não se esconda, deixa Deus bater na porta, abre a porta, não faz de conta que não é você não. Se é com você, diz: sou eu, Senhor, estou aqui, pode vir, entra, porque eu preciso da intervenção do teu Espírito, do toque do teu amor, de uma renovação da graça, de uma experiência contigo, poderosa. Alguns estão precisando que Jesus faça uma festa aí dentro. Outros estão precisando, quem sabe, serem renovados do Espírito. Eu não sei o que vai na tua alma. Às vezes a gente só guarda as experiências de tantos anos atrás, não é? E Jesus diz assim: eu tenho coisa nova para você hoje. O meu armário está cheio e eu quero derramar a minha despensa sobre você. Você quer? Então toma posse, vem aqui, vamos tomar posse pela graça de Deus. E a gente vai buscar o Senhor, buscar. Esse aqui é o primeiro passo, vocês que estão aqui, tá? Mas não para no primeiro passo. Eu vou dar aqui um desafio para você. Marca um encontro com Jesus todo dia. A hora e o lugar é problema teu. Mas diz para Jesus: ó, Jesus, eu tenho um encontro contigo todo dia, às tantas horas, e eu vou estar nesse lugar. O senhor vem me visitar? Não precisa nem bater na porta, a porta já está aberta, pode entrar. E ali, busca Jesus, fala o que está no teu coração, depois escuta o que Deus vai falar. Deixa a palavra de Deus fluir na tua alma, deixa Ele tocar o teu coração, coloca diante dEle as experiências que você precisa viver. E a coisa mais preciosa não é uma religiosidade pública, a coisa mais preciosa é uma religiosidade da alma, que a gente vive com Deus todo dia, e Ele fala com a gente. Essa semana eu estava conversando com uma pessoa, e essa pessoa tinha sido chamada por alguém para procurar um profeta, e que esse profeta podia falar tudo, que não sei o que lá, e essa pessoa estava procurando a voz de Deus, e ela falou assim: olha, eu vou orar, se Deus me autorizar eu vou lá. E aí quando essa pessoa orou, o Espírito Santo falou: filha, para que você vai lá? Eu falo com você todo dia. Fala para essa tua amiga que se me buscar eu vou falar com ela todo dia. Sabe, você não precisa de um profeta. Deus quer fazer você o profeta. Ele quer falar com você, Ele quer ungir a tua vida, Ele quer derramar graça, Ele quer revelar as coisas do Espírito para você. E a gente precisa só deixar Ele entrar e buscar. Vamos orar juntos? Pode ser? Então, se tem alguma razão especial dessa indiferença, dessa mornidão, que o Espírito te revelou, você sabe que essa é uma coisa que pegou, tocou. Então, fala para Jesus: Senhor, isso aqui tem me impedido de abrir a porta. Fala para Ele.
Jesus, isso aqui tem me impedido, tem sido uma barreira. Eu não sei o que é, só você e Deus sabe. Mas diz para ele: eu hoje ouvi o bater na porta, e eu quero dizer, a porta está escancarada. Entra, Jesus, entra, entra. O Senhor prometeu que ia fazer um jantar comigo. O Senhor é meu convidado, não só para comer, mas para estar junto. Vem me abençoar. Que a tua paz esteja na minha vida, que a tua sabedoria esteja na minha mente, que a tua percepção esteja no meu coração. Senhor Jesus, aqui estão os teus filhinhos amados, preciosos. Tu os conheces antes da fundação do mundo. Eles não existiam quando o Senhor já os amava. Isso que diz a tua palavra. Quando eles começaram a ser gerados no ventre da mamãe, o Senhor se alegrou com a multiplicação de cada uma das células que o Senhor assistiu acontecer. A composição do DNA deles é obra milagrosa da tua criatividade. Por isso eles são únicos e especiais. E para dizer, Senhor, que eles são únicos, o Senhor deixou uma marca no dedo deles. Não existe uma outra igual à impressão digital deles. O Senhor deixou essa marca no fio de cabelo deles. Não existe um fio de cabelo igual ao outro. Só para dizer, você é único, você é especial, e eu amo você. E nesta hora, Pai, eu quero te pedir: entra na casa, entra na vida, entra no coração, e que o teu amor se revele, que a tua bênção se estenda, que a sabedoria do Senhor seja derramada, que o poder do teu Espírito seja renovado, que haja mover do Senhor. Ó Pai, há casas que estão aqui vivendo falta de paz, e o Senhor disse, Pai, que poderíamos declarar que a paz do Senhor estará nessa casa. Nós poderíamos declarar isso, porque se essas pessoas fossem aquelas que buscam a paz, o Senhor deixaria ali a sua paz. E elas estão aqui buscando a tua paz. Abençoa, abençoa em nome de Jesus. Abençoa em nome de Jesus. E eu quero te pedir, ó Pai, abre as janelas dos céus, derrama o teu Espírito e revela a tua pessoa a elas. É aquilo que eu oro em nome de Jesus. Amém e amém.